Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Eu vou fazer a leitura do verso número 7 em diante. Mas nós vamos considerar hoje os versos de número 13 a 16. Terminando essa sessão que fala acerca da dotação da igreja para viver em unidade. Tá bom? Então, Efésios 4, de 7 a 16. Mas nós vamos atentar hoje para os versos número 13 até o 16. Nosso tema hoje será maturidade cristã, o alvo divino para a igreja que deseja andar de modo digno da sua vocação. Ok? Então, peço que os irmãos abram a Bíblia, deixem-a aberta. Nós vamos orar, pedir a Deus graça para a compreensão e em seguida farei a leitura do texto. Todos abriram? Encontraram aí? Vamos orar inicialmente. Ó Deus bondoso, queremos te agradecer, porque o Senhor nos deu a tua palavra, que é viva e eficaz, e que segundo a ação do teu Santo Espírito nos regenerou, e por ela também temos sido santificados. Que nessa noite assim se dê, que pessoas que não são salvas possam ser regeneradas, e aquelas que já foram regeneradas sejam santificadas pelo Senhor. Dá-me a graça de explicar e aplicar com fidelidade ao Senhor e a esta palavra. Tudo isso em nome de Cristo é que pedimos, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor, nosso Deus. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Meus irmãos, nós precisamos, ao olhar para a Escritura, perceber com clareza, e logicamente que essa clareza se dá na medida que o Espírito Santo de Deus age em nós, que nós somos um corpo que deve viver em unidade. O Senhor Deus usa várias figuras para descrever a sua igreja, e uma delas é corpo. Mas mesmo que a gente saiba disso, e devemos saber, ainda assim muitas vezes somos apanhados agindo como se do corpo não fôssemos. Infelizmente, esta é uma realidade. Por exemplo, é possível que você, passando por alguma necessidade, você sofra calado e não fale com absolutamente ninguém, até o ponto em que esse sofrimento seu se acentua de tal modo que você já não consegue mais conter, e agora, porque você é corpo, você já não vai conseguir mais sofrer sozinho, outras pessoas serão comprometidas por conta daquela sua dificuldade. Isto é uma verdade. Não é à toa, portanto, que a Bíblia diz que nós devemos aprender a levar as cargas uns dos outros. E não me fale de carga leve, porque o próprio nome já designa que carga é algo pesado, é incômodo e que a gente não vai conseguir levar sozinho. E porque somos o corpo, temos que ajudar. Então não tem como você querer fugir dessa realidade, irmãos, para um lado ou para o outro. Você é corpo de Cristo, você é parte de uma unidade maior e você precisa interagir com esse corpo para que no devido viver conjunto, possamos glorificar aquele que é a cabeça deste corpo, o nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está ciente disso, está ciente de que a sua igreja
a igreja do Senhor, não é? Ela tem um chamado específico, um chamado para viver de modo digno, e esse viver de maneira digna está associado a esse conceito de unidade, que é um dos atributos da igreja. Mas a grande questão que reside é: como que a igreja vai conseguir viver assim, se nós temos aqui um monte de pecador, que ainda que tenha sido redimido, ainda tem as marcas do pecado? Como é que a gente vai fazer isto? Como é que a gente vai conseguir viver em unidade no meio de tanta diversidade? E mais uma vez eu quero dizer que eu não estou usando aquela palavra diversidade como é usada nos dias de hoje, tá? Associando a questão da sexualidade, não é isso. Eu estou falando da variedade do corpo de Cristo. Como que vai fazer isso? Então Paulo, no capítulo 1, 4, verso de número 1 até o 6, vai mostrar que nós precisamos ter uma série de disposições interiores para viver esta unidade, ou nesta unidade. E isso inclui humildade, mansidão, longanimidade, a capacidade de suportar um ao outro e esse esforço diligente para a promoção dessa unidade em Cristo Jesus. Mas ele nos chama a olhar para aquele que é o nosso referencial de unidade, que é o Senhor. Então, no verso número 4 até o 6, ele vai explicar que Deus é um e ele é o nosso padrão perfeito para vivermos essa unidade no corpo de Cristo Jesus. Mas aí poderia ser que as pessoas apresentassem uma outra pergunta. Bom, o apóstolo falou sobre as disposições, nos deu o referencial, mas quais são os instrumentos que nós dispomos para viver desta maneira? Aí, a partir do capítulo 4, verso 7, até o verso 16, você vai ver o apóstolo Paulo falando sobre a dotação da igreja para que possa cumprir aquilo que Deus estabeleceu. Verso de número 7 até o verso de número 11, esta dotação que vem do alto, a expressão da graça de Deus. Verso número 12, o propósito dessa dotação. E aí está o ponto que eu quero destacar hoje, verso 13 a 16, que é exatamente o alvo de tudo isto, para a igreja, que é alcançar maturidade espiritual. E aí, antes de entrar nesse texto, eu quero mais uma vez, e aqui não é uma segunda introdução, mas tecer um comentário. Também na Escritura, você vai ver, pelo menos em Corinto e na carta aos Hebreus, duas exortações bíblicas com relação ao fato de que os irmãos estavam sendo tardios em se desenvolver espiritualmente. E nessas duas ocasiões ele usa a ideia, a metáfora de comida, dizendo: olha, eu tive que dar leite, porque vocês não poderiam comer alimento sólido, porque vocês ainda estão se portando como quê? Como criança. Então veja, você tem a igreja em Corinto, esta carta aos Hebreus, esta carta aos Efésios, você tem a Tessalônica, que fala também de desenvolvimento de maturidade, toda a carta escrita pelo apóstolo Paulo, e aqui eu não vou nem considerar as outras, todas elas tecerão esse aspecto. Você precisa se desenvolver em maturidade. E aí eu lembro do presbítero Reginaldo, que foi presbítero dessa igreja, tem familiar aqui ainda, que ele usou uma expressão que eu nunca tinha ouvido, mas aquilo me marcou profundamente, porque ele dizia assim: olha, tem gente que apodrece, mas não amadurece. Lembra que ele já disse isso? Apodrece, mas não amadurece. Cristo não nos chamou para apodrecer, ou permanecer verde o tempo todo, ou de vez. Ele nos chamou para sermos crentes o quê? Maduros, no ponto certo, com o sabor correto, com a cor adequada, com a textura apropriada, de maneira que a gente possa andar neste mundo e de fato sermos reconhecidos como crentes cheios do Espírito Santo de Deus, que refletem o caráter de Cristo Jesus. Então, nestes versos de número 13 a 16, ele vai falar exatamente sobre isso, o alvo desta dotação do Senhor, que é a maturidade. Então vamos analisar isso em 2 pontos, tá? Primeiramente, o alvo para o corpo de Cristo, e verso 13, e depois dos versos número 14 a 16, os efeitos práticos disso. Então ele dá o alvo, e depois vai mostrar como é que nós vamos atingir este alvo com a dotação que ele já nos deu, tá? Então vamos ver o verso 13, por favor, volte seus olhos para o verso 13, diz assim:
até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então vamos aqui, ponto. Primeiro, a maturidade, ela é requerida para toda a igreja, do dedão do pé ao último fio da cabeça, cabelo, todos, e aqui eu estou associando a linha de membro, todos têm que atingir essa maturidade, indistintamente. Então não dá para você ter um membro, não, eu não quero ser maduro não, o outro eu quero ser muito maduro, não, todos têm que ser maduros, independente da idade, independente do sexo, independente da sua condição social, independente da sua condição intelectual, todos os crentes na igreja precisam se desenvolver espiritualmente. É lógico que nós entendemos que pessoas podem ter desenvolvimentos em épocas diferentes, em proporções diferentes, porque o corpo não cresce todo do mesmo modo, mas todos terão crescimento. Dar um exemplo disso. Aqui as minhas unhas das mãos, certo? Eu não sei quanto a você, vou usar o exemplo do meu corpo. Então eu corto a unha da mão semanalmente, porque ela cresce no ritmo diferente, e a do pé a 10 ou 15 dias, porque ela não cresce tão rápido quanto a da mão. Mas está crescendo. Então você tem crescimento para todos, na mesma proporção, daquela parte específica. Então eu não posso requerer que todo mundo cresça de modo igual, mas eu posso requerer que todos cresçam. Por isso que ele diz aqui, até que todos cheguemos. Então não vai chegar sozinho, tem que chegar junto. Até porque, quando nós formos aperfeiçoados em santidade, aí nós equilibraremos tudo isso, porque todos seremos aperfeiçoados em santidade. Então, ele diz que todos vão chegar, não é? Chegar a quê? Aí tem 3 coisas importantes que refletem maturidade, tá bom? Então imagine que este fruto, ele tem 3 perspectivas pelas quais eu devo olhá-lo. Mas se eu olhar é o mesmo fruto, só que são perspectivas o quê? Diferentes desta maturidade. Primeira dessas perspectivas, a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. O que é essa unidade da fé? É do mesmo conhecimento doutrinário, que comungamos das mesmas doutrinas capitais. Então um não tem uma crença sobre a Bíblia e outro tem outra. Um não tem uma crença sobre a Trindade e outro tem outra. Um não tem uma crença sobre salvação e outro tem outra. Todos cremos nesses aspectos do mesmo jeito. Unidade da fé, do corpo credal. E eu já fiz aqui a diferença em outro tempo aos irmãos, dessa questão de fé enquanto corpo credal e fé enquanto assentimento intelectual, de crer, o ato de crer. Mas aí dentro desse primeiro aspecto é a fé, e tem a outra, qual é? E do pleno conhecimento do Filho de Deus. O que é esse pleno conhecimento? É a comunhão com Jesus Cristo. Então, na medida em que a gente crescemos tanto no conhecimento doutrinário, quanto no quê? Na comunhão com Jesus Cristo. Então, todos os crentes devem crescer em conhecimento doutrinário e comunhão com Jesus. Todos. Agora, logicamente, que o próprio texto nos mostra que você tem apóstolos, você tem profetas e você tem pastores e mestres. Então, possivelmente, esse mestre terá um conhecimento maior do que o resto do rebanho, automaticamente ele precisará ter também uma comunhão maior com o Senhor Jesus Cristo, mas todos terão conhecimento e todos deverão ter o quê? Comunhão com Jesus Cristo. Por isso que não é sem razão da gente perguntar aos crentes: você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Você tem aprendido da doutrina? Você tem tido comunhão com Jesus Cristo? Porque todos precisam. O segundo aspecto dessa maturidade está aí, dizendo que a perfeita varonilidade. Irmãos,
Quando você olha esse texto aqui traduzido perfeita varonilidade, você pode ser conduzido a pensar no sentido de ser perfeito como Deus. Não, por favor, não entenda disso. A perfeita varonilidade aqui é no sentido de funcionamento ideal. Então, o que seria aquele varão perfeito? Seria aquela pessoa que, por conta desta maturidade, ela age no potencial das suas ações em Cristo. O melhor que ela pode funcionar será o maior grau de profundidade e maturidade que ela chega. Então imaginemos, um varão perfeito seria aquela pessoa que ela pensa de maneira correta, ela fala de maneira apropriada e ela se porta, ela se conduz de maneira exemplar. Um varão perfeito. Você poderia olhar para essa pessoa e dizer assim: rapaz, é difícil repreender essa pessoa, porque ela se porta de uma maneira tal que reflete esta maturidade. Como repreender uma pessoa dessa? Se ela age, sente, pensa, fala de maneira irrepreensível. É desse modo. Entenderam? Então olhe bem essa maturidade, né? Conhecimento doutrinário, comunhão com Jesus e conduta exemplar. Abra sua Bíblia aí, por favor, para exemplificar esse último ponto que eu falei. 1 Coríntios, capítulo de número 12. Então imagine um varão perfeito nesses termos aqui, tá? 1 Coríntios, capítulo 12 não, capítulo 13, desculpe. Capítulo 13, verso 11. 1 Coríntios 13, 11. Ele está falando dos dons, e aí ele vai dar aqui um exemplo de como que era antes e como é agora. Tá bom? Então, note comigo. Quando eu era menino, portanto era imaturo, falava como menino, sentia como menino, e o quê? Pensava como menino. Lembra? Perfeita varonilidade. Quem não é perfeito varão é menino. Só que Cristo quer que a igreja não seja menina. Você pode até passar pela fase de menino, mas você tem que crescer. Agora, na continuidade do verso. Quando cheguei a ser homem, a ideia de varão, olha só, desisti das coisas próprias do quê? De menino. Quais eram as coisas próprias? Mesmo que ele acabou de dizer. Então, agora que eu sou homem, eu não vou falar como menino. Falar aqui é no ato de ser precipitado em dizer as coisas, tá? Eu não vou ficar sentindo como menino, raivinha de tudo, emburradinho. O povo faz referência, né, que diz que às vezes o crente é aquela pessoa que parece que ela está com o intestino sempre exposto, que toca e dói, tudo lhe incomoda, não tem resistência para as coisas. Não estou dizendo para o pecado não, que Deus não manda resistir ao pecado não. Pecado é pecado, tem que ser tratado. Estou falando que às vezes a gente é muito sensível e se esquece de estar no mundo caído, convivendo com pecadores que são remidos, é verdade, a maioria das vezes, né, no meio da igreja, mas fica como menininho, sentindo como menino, tá? E a outra coisa que ele diz, pensando também como menino, pensamento tolo. Então, qual o alvo? Voltando lá para Efésios, é ser maduro, e ser maduro implica que conhecimento doutrinário e comunhão com Cristo e varonilidade. Pensar, falar e sentir como homem, como crente, como alguém que tem conhecimento de Cristo Jesus, da boa doutrina e vive a partir desse preceito. Está claro? Prosseguindo. A terceira coisa, tá? Desta maturidade. Aí ele diz: à medida da estatura da plenitude de quem? De Cristo Jesus. Pastor, o que é isso aqui agora? O senhor falou do conhecimento, ok, da comunhão, falou do ser maduro, varão perfeito, agora falou de quê? De estatura. Irmãos, essa figura aqui utilizada pelo apóstolo Paulo, de estatura da plenitude de Cristo, ele está se referindo ao seguinte: na medida em que você amadurece, mais e mais você deve se parecer com Cristo. Mas não é a estatura no sentido da aparência física,
como alguns até desenham Cristo, né, do cabelão, aquelas coisas e tal. Não é essa estatura, é a estatura da envergadura moral. Lembra que quando nós fomos criados pelo Senhor, sua imagem e semelhança, nós fomos criados em retidão. Então é exatamente isso que ele está dizendo. Não é se parecer fisicamente, não é a roupa que você vai usar, não é a forma de pentear seu cabelo, é o seu caráter. Então um homem maduro tem um caráter de quem? De Cristo. Os valores dele são outros, os objetivos dele são outros, as estratégias dele são outras, os métodos que ele usa são outros. Ele é orientado de uma forma diferente, por quê? Porque ele tem essa estatura de Jesus Cristo. Então não é física, embora o termo seja físico, de estatura, altura, né? Mas é o quê? Moral. Então, tudo que Deus deu para a igreja, foi para que a igreja se pareça cada vez mais com quem? Com o seu Senhor, que é Jesus Cristo. Ficou claro? Em resumo, poderíamos dizer: sede meus imitadores, como eu também sou de quem? De Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que Paulo nos mostra é o que é esta maturidade, que está em 3 pontos, né? Conhecimento e comunhão com Cristo, a questão da perfeita varonilidade, pensar, falar e sentir como homem maduro, e a terceira, que é o parecer-se com Jesus Cristo, cada vez mais. Tá bom? Resumindo esse ponto, lembra no livro de Atos, que diz que em Antioquia, pela primeira vez os discípulos foram chamados de... Por quê? E você vai lá pegar a traduçãozinha da palavra, cristão seria o quê? Pequenos cristos. Já pensou no dia que a gente chegar a um grau de maturidade, que a pessoa olhar para nós e dizer, ao ver você, eu sinto a presença de Deus. Não é porque é algo místico apenas, mas no sentido de ver em você estas características. Ok? As características de Cristo Jesus. Que bom será se isso acontecer conosco. Mas aí, irmãos, vem os efeitos dessa maturidade. E agora eu quero que você olhe comigo para os versos 14 a 16. Uma vez que eu atinjo esta maturidade, eu vou ter 2 efeitos. Eu vou chamar de um negativo e um positivo, tá certo? Então, o negativo é esse primeiro, que não é negativo no sentido de ser ruim, mas no sentido daquilo que eu abandono, tá? Vamos ver o verso 14. Chegando a essa maturidade, ele diz: para que não mais sejamos como meninos. Então a ideia de meninice, não posso mais ser. Como é que o menino age? Agitado de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao quê? Ao erro. Então, qual é o exemplo que Paulo toma aqui, que reflete maturidade? É que você não vai se deixar mais engabelar por falsas doutrinas. Você não vai se deixar mais levar por isso. Por quê? Porque você tem conhecimento da fé, porque você tem comunhão com Cristo, porque você não é mais menino, e porque você tem a estatura de Cristo. Então, quando vem algo de lá para cá, não importa se é com um anjo, se é outro profeta ou apóstolo, que traga outro evangelho, que não que eu nos anunciei, seja o quê? Anátema. Você vai ter condições de rejeitar. Então, qual seria a primeira característica dessa maturidade? É rejeição, capacidade de rejeição ao falso ensino. Por isso, abra a Bíblia aí em Gálatas capítulo 1, que o apóstolo Paulo fica tão intrigado com os crentes na Galácia. Gálatas 1, 6. Abriram? Olha só como esses irmãos revelaram imaturidade.
Paulo diz assim, ó, Gálatas 1:6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja o quê? Anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja o quê? Anátema. Então, é um exemplo de maturidade, você o quê? Rejeitar as heresias. Mas que não é maduro, não vai ter capacidade de rejeitar. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 19. Salmo 19, ele está dividido aí basicamente em 3 partes. A primeira do verso de número 1 até o verso 6, que é a revelação geral. Do verso 7 até o verso de número 10, a revelação especial, a Escritura. E ele vai caracterizar esta revelação especial, que ele aqui usa sinônimos para ela: lei, testemunho, preceito, mandamento, temor, juízos. Estão vendo aí? Mas tem uma das expressões que ele usa, que é a que está no verso 7, na parte B, que diz assim: o testemunho do Senhor é fiel e dá o quê? Sabedoria aos, olha bem a palavrinha que está aí, símplices. O que são os símplices? Ou quem são eles? Onde vivem, né? O que comem? Quem são eles? São aquelas pessoas que elas não têm filtro mental para a rejeição de pensamentos que vêm contrário à palavra. Uma figura que ilustra bem isso é de uma peneira, não é? Você tem peneira para areia grossa, você tem peneira para areia fina, não é isso? Mulher que está em casa vai peneirar alguma coisa, tem peneira mais fina, tem peneira... Então, o simples é aquela pessoa que a peneira dela é bem aberta, passa tudo. Mas quando ele recebe a palavra de Deus, que dá sabedoria aos simples, é como se essa peneira dele que era aberta, agora ela ficou o quê? Bem fechadinha. Então, para passar tem que ser uma coisa muito ajustada, porque se não for, ele vai rejeitar. Então, Paulo diz assim, ó, uma igreja madura, ela é cheia da sabedoria de Deus, que dá a ela a capacidade de não ser simples, mas sábia, a tal ponto de identificar uma heresia e jogar para fora. Aí eu quero fazer uma pergunta para você, que se acha maduro. Você teria condição de responder, pelo menos as heresias mais básicas hoje? Por exemplo, recentemente um cidadão disse que a Bíblia precisa ser reformulada. Como é que você rejeitaria isso? Você acha também que ela precisa? Será que você confunde essa fala dele com o fato de você ter versões bíblicas, traduções diferentes, paráfrases? Que você tem que ter até cuidado com isso também, porque algumas não fazem jus ao texto original. Ou você entendeu isso como realmente que a Bíblia desatualizou e precisa dar uma atualizadinha? Como é que você entendeu isso? Você ouviu isso e isso entrou tranquilo? Ou você ouviu aquilo e acionou o alarme e você disse, não, isso aqui não condiz não, porque, e não precisa ser teólogo, ao ler 2 Timóteo 3,16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa. Se é inspirada, não contém erro. Por isso ela é inerrante. Então não adianta. E não precisa ser teólogo, basta conhecer a Bíblia.
Então, qual é a primeira coisa que Paulo disse? Você é maduro? Tem que aprender a rejeitar o quê? O erro. Agora veja, ninguém vai apresentar um erro para você feio do jeito que ele é, não. Ele vai enfeitar o presente, que é um cavalo de Troia, né? Vai enfeitar. Como é que ele faz isso? Volta lá para Efésios 4, por favor, verso 14. Ele diz, você não pode ser levado, você não é menino. Mas como é que eles vão fazer isso? Com vento de doutrina, aí ele vai usar a estratégia. Primeira estratégia, pela artimanha dos homens. Segunda estratégia, pela astúcia. Então ele usa duas palavrinhas aí para mostrar o seguinte, em síntese. Eles vão fazer de tudo para te enganar, te oferecendo algo que parece ser bom, sem ser, artimanha. E a astúcia, eles vão usar um método para aproveitar a sua fraqueza e lhe convencer do erro. Paulo diz assim, olha, se afasta de alguns homens que eles entram na casa de velhinhas caducas, velhinhas fraquinhas, eles se aproveitam delas para conduzi-las ao erro. Então ele vai pegar a sua fraqueza e vai fazer o quê? Usar a sua fraqueza para lhe conduzir ao erro. Mas você é homem maduro, não vai cair nisso. Entendeu? Essa mesma expressão aqui que ele usa, ele vai utilizar também em Efésios 6, dizendo que Satanás, ele tem ciladas. Então ele está dizendo, olha, cuidado que Satanás vai tentar lhe convencer, homens maus vão tentar lhe convencer, e você não pode cair nisso, por isso você tem que amadurecer. Caso contrário, você vai cair no erro. Ficou claro isso aqui, irmãos? Retomando e finalizando. Então, o negativo é o quê? Abandonar o erro, rejeitar o erro. E o positivo, agora o positivo, verso 15 e 16. Mas, seguindo a verdade, em amor. Agora eu quero passar aqui uma coisinha para vocês, tá? Na nossa tradução está assim, ó, mas seguindo a verdade em amor, tá vendo? Mas lá aparece assim, seguindo a verdade, mas em amor. Mudou? Mudou a ideia? Ó, mas seguindo a verdade em amor. Agora olha a outra forma. Seguindo a verdade, mas em amor. A ênfase agora caiu em quê? Na forma como eu uso a verdade. Então o homem maduro, ele não usa a verdade para matar o outro. Ele usa a verdade para edificação. Por isso que quando você vai entrar num debate apologético, a questão não é quem vai vencer. É se você vai falar a verdade em amor. Às vezes a gente vai querer defender o nosso ponto de vista. E não é só na igreja não, viu? Em outros cantos. A gente quer defender nosso ponto de vista de uma forma tão apegada, calorosa, que a gente comete até atrocidades em nome da defesa do nosso ponto de vista. Deus diz, não, meu filho, fale a verdade, mas em amor. Agora, o fato de eu falar a verdade em amor, quer dizer que eu não seja firme? Não, eu posso ser firme e delicado. Porque a firmeza não é a voz grossa, bater na mesa. É dizer, é isso e pronto. A firmeza está no fato de você permanecer naquela posição. Não abrir o pé daquela doutrina, ou mão, digo, da doutrina. Até o final ela, não importa o que você diga. Porque o meu trabalho ao fazer essa defesa não é convencer o outro. Qual é o meu trabalho? É falar com fidelidade, porque o trabalho de convencimento acerca da verdade é do Espírito Santo de Deus, meu filho. Não é meu. Eu oro para que ele faça, eu insisto com a pessoa para que ela creia, mas finalmente é Deus quem convence. Eu lembro um caso de uma senhora,
isso ficou público, tá? Que ela veio trazer a filha. E aí, quando ela veio trazer a filha, ela disse: olha, eu estou aqui por causa da minha filha, mas o senhor não pense que eu vou me tornar crente, não. Eu disse: não, longe de mim isso. Está é perto, né? Eu quero ver que ela seja. Mas vamos lá. E primeira vez veio, tá a filha. No outro dia chega ela. Eu disse: cadê a moça? Não, hoje eu quero conversar com o senhor. Eu disse: agora deu certo. E o que é que a senhora quer conversar? E ela está entre nós até hoje. Não é meu trabalho convencer. É meu trabalho expor a verdade com fidelidade, em amor. E quem convence é o Espírito de Deus. Porque se a pessoa disser que foi convencida por mim, ela pode estar aqui hoje e amanhã não estar mais. Porque eu não convenço ninguém, nenhum homem convence o outro, irmão. Só Cristo pode convencer-nos da verdade. Então, fale a verdade em amor. O povo diz assim, né? Mas você falou, velho, falei, mas ele falou de um jeito diferente. É o jeitinho da boca, né? Às vezes a pessoa está falando uma verdade, e é verdade, mas ela fala de uma forma tão desamorosa, não sei se essa palavra existe, se não é um neologismo, que perde o efeito. Aí não funciona. Não que a verdade deixe de ser verdade pela forma como eu falo, mas você cria barreira para que a outra ouça. Então, fale a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, na medida que a verdade é promovida no seio da igreja, a igreja cresce. Então, vamos lá. Presbítero Paulo, o que é que vai fazer a igreja Presbiteriana Pissarreira crescer? A verdade. Por quê? Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu as conheço. Então, quanto maior a verdade sair daqui, a quantidade de verdade, né? Maior o crescimento também. Aí ele diz: de quem todo o corpo, então, crescimento. Note a ênfase, todo o corpo. Mais uma vez, não cresce sozinho não, todo mundo cresce. Cada um na sua proporção, mas todos crescem. Cresce a unha do pé e cresce a unha da mão. Mas cresce. Bem ajustado e consolidado, essa expressão é muito importante, funciona, o pessoal diz assim, igual um relógio suíço. Deus bota do jeito certinho. Cada um no seu lugar. Aí uma coisa que eu estava lendo no comentário quando eu vi isso, diz assim, olha, tem uns que são postos para treinar, outros para crescer. E outros são postos para crescer. Que coisa, né? Então quem treina, cresce para poder treinar melhor. E quem ouve o treinamento, recebe o treinamento, vai aplicar aquilo que ele aprendeu, de maneira que a igreja cresce. Como? De forma bem ajustada e consolidada. Pelo auxílio de toda a junta. Está vendo? Todas as partes, agindo sistematicamente. Segundo a justa cooperação de cada parte. Tá bom? A gente foi se hospedar num local um dia desse, e Sinara observou uma senhora casada, com filho, formada já, assim, a família formada, e a gente percebeu que tinha um lado do ombro dela que era menor do que o outro, mais curto. E aí ela tinha uma deficiência na mão. Então veja como aquilo atrofiou o quê? O braço, o ombro, uma mão. Agora imagine o corpo de Cristo que é sendo defeituoso. Qual é o defeito que impede o crescimento do corpo de Cristo, irmãos? Eu estou usando metaforicamente defeito. O que é que impede o crescimento do corpo de Cristo? Que atrofia? Falta de conhecimento? Pecado? Você quer ver o corpo de Cristo atrofiar? Deixe o pecado campear. Não disciplina, não.
acabar com a igreja. Por quê? Porque ele tira o óleo da lubrificação da engrenagem. E vai funcionar rangendo. Depois quebra. Que não aguenta. Estão entendendo? E aí ele diz, finalizando. E aqui a gente está acabando. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, nesse sentido, ele está dizendo o seguinte: assim a igreja vai crescer, não é? Então eu vou ser promotor do crescimento da igreja, Deus age em mim, eu atuo e a igreja o quê? Vai crescendo. Eu quero fazer só 2 aplicações rápidas aqui para a gente concluir. De trás para frente, vamos mudar a ordem. Primeira delas, você acha que a sua igreja cresce em maturidade? Não estou falando só de número. Pois lembre que a igreja só cresce conjuntamente, todo o corpo. Então, antes de você se queixar que a sua igreja não está indo bem, não está crescendo como deveria, seja honesto e analise se você está crescendo. Por favor, faça isto. O por favor é meu, não é de Deus, tá? Faça isso, seja honesto. Diga, Senhor, o quanto eu tenho agido para o crescimento da minha igreja? Não tenho feito nada. Pois bem, você quer o quê? Pega uma pessoa, não dê comida a ela não, deixa ela lá no canto e não faça nada com ela. Se daqui um dia se encontrar ela, você vai estar como? Então, olhe para isso. Olhe para si mesmo. Diga, Senhor, me ajude. Eu quero que a minha igreja cresça, mas eu preciso atuar individualmente, buscando ao Senhor, tendo comunhão com Ele, coletivamente, orando pela igreja, e me interagindo com o corpo. Isso é importantíssimo, inegociável. É a primeira coisa. A segunda é a seguinte: talvez você diga assim, pastor, mas será que eu tenho que ter essa maturidade mesmo? Eu não podia ficar só no meu cantinho aqui não. Vou aqui devagarzinho. Meu filho, eu quero lhe dizer uma coisa, olha, se você foi salvo, ou salva, você precisa crescer, porque um bebê, quando ele vem à luz, e ele não cresce, é evidência de que ele está doente. Então, incomode-se, se você não está crescendo. Alguma coisa está errada. Não é com Cristo, a cabeça da igreja. Não é com a palavra dele. Não é com a igreja dele invisível. É mais provável que seja comigo, pecador. Então, por favor, olhe para a sua vida e diga, Senhor, por que eu não estou crescendo? Porque eu estou sempre susceptível aos mesmos problemas. Você conversa com uma pessoa em 2000, ano 2000, vai conversar com ela em 2020, ela está com o mesmo problema de 2000, 20 anos ela não tratou desse negócio. Não aprendeu nem a reconhecer o que é. Tem alguma coisa errada, meu filho. Então eu peço a Deus que você não se acomode, não fique nessa inércia espiritual. Não é inércia de crescimento não, né? Se fosse, né, movimento contínuo de crescimento era uma beleza, mas é essa paralisação, porque isso não está condizente com a sua condição de membro do corpo de Cristo. E tenha a convicção de que o maior interessado de que você cresça no seu crescimento é o nosso Deus, que te salvou. Então eu tenho certeza que se você demonstrar esse interesse diante dele, em oração, em busca, ele vai te ouvir e vai fazer você crescer, e você vai deixar de ser menino que pensa, que age e que sente, né? Fala, e vai passar a ser um homem maduro na fé. Tá bom? Que Deus te abençoe,
te dê força e que você cresça. E lembrando das palavras do presbítero Reginaldo, que você não apodreça, mas que você o quê? Amadureça.